Me responde uma coisa, se eu tirasse a caixa de retorno do palco hoje, tu conseguiria tocar normalmente? Ou pior, se eu tirasse o teu fone de ouvido no meio do show, o show ia seguir igual? Existe uma briga silenciosa no meio dos músicos hoje em dia, caixa de retorno ou fone de ouvido? Esse assunto é um pouco polêmico, mas fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar as vantagens que cada um tem, os erros que quase todo mundo comete e também porque dependendo da configuração da banda, um dos dois é obrigatório a ser usado. Tocar em um palco é bem diferente do estúdio, concorda comigo? No estúdio a gente tem um ambiente controlado, certo? O palco cada vez é um ambiente diferente, não tem um tratamento acústico adequado, né? O que gera aquela reverberação, a bateria, a percussão fazendo aquela barulheira, daí fica aquela competição de volume, cada um querendo tocar mais alto do que o outro e se escutar, e isso muitas vezes acaba acarretando numa microfonia e aquele som desalinhado, aquela barulheira, aquela bagunça em cima do palco. Só que de um tempo pra cá, com o avanço da tecnologia e a utilização dos fones de ouvido nos shows ao vivo, os palcos começaram a ficar um pouco mais silenciosos. Cada músico com seu fone de ouvido, com a sua regulagem própria, escutando bem o seu instrumento, né, sem interferência daquele ruído todo no palco. É como se cada músico tivesse tocando ali no seu quartinho separado, só ele. É mais ou menos assim. Só que esse mundinho particular nem sempre é bom, né? Afinal, o show ele é feito para pessoas e a gente precisa interagir com as pessoas, né? Não vamos ficar tocando num quartinho sozinho. Se for para fazer assim, a gente faz em casa. Mas então vamos lá. Vamos fazer uma análise técnica, criteriosa, um comparativo entre as vantagens e as desvantagens de cada um. Vamos primeiro falar então do monitor de chão, as suas vantagens. Uma das vantagens é um som mais natural, né? Aquele som aberto, aquela pressão sonora em cima do palco. Afinal, ali tem um alto-falante, o alto-falante gera vibrações no ar e isso também, queira ou não, contagia o músico, deixa o músico mais à vontade. Ele escuta as pessoas, né? Escuta o som do palco e isso acaba fazendo com que a gente se empolgue um pouco mais. E tem muita gente que não abre mão disso. E já dando seguimento, tem a interação com o público, né? O som tá aberto, a gente tá escutando as pessoas, a gente entende, né, a repercussão, o que as pessoas estão, como as pessoas estão reagindo à música que a gente tá tocando, se estão gostando ou se não estão, se estão vaiando, se estão xingando, enfim. A praticidade em um sistema pequeno. O que eu quero dizer com isso? Quando tu vai fazer ali um voz e violão, um ambiente pequeno, poucas coisas, poucas pessoas, é muito mais fácil ali tu ter um monitor de chão, tu fazer uma regulagem para todo mundo e todo mundo se escutar ali naquele monitor. É muito mais simples. Agora vamos às desvantagens. Uma das desvantagens é a microfonia, né? O excesso de volume junto com uma regulagem mal feita, um som desalinhado, um equipamento não tão bom, acaba ocorrendo, né, muitas vezes a microfonia, que é uma coisa que é totalmente indesejável em cima do palco. Outra coisa é que ele não serve para utilizar com o VS Click, né? Tu já imaginou tu botar ali um metrônomo no talo em cima do palco? Que coisa feia que vai ficar, né? Então acaba que não teria como usar dessa forma, né? O máximo que daria de fazer é o batera ali escutando o clique, né, o metrônomo e o VS, e o restante da banda só com um molhinho ali, né, do VS no retorno. Isso daria de fazer, né? Mas colocar o clique no retorno é impossível, né? Outra das desvantagens seria um palco mais barulhento, né? Acaba que todo mundo está competindo, né? O volume tem um cubo, tem a bateria fazendo aquela som que não tem, aquele som não tem como regular o volume da bateria, então acaba que o palco fica mais barulhento. São vários retornos, um em cada lugar, além do side. Então isso, né, é inevitável. O custo. Se tu tens uma banda ou se tu tens uma sonorização, tu vai ter que comprar várias caixas de retorno, né? Montar um sistema. Se forem caixas amplificadas ou se não for caixa amplificada, tu vai ter que comprar, além das caixas, um processador ou equalizadores, potências para essas caixas. Então o custo disso acaba sendo bem alto. A manutenção, né? Se o sistema ele não for bem comandado, bem regulado, acaba que pode queimar ali um drive, né, um titânio, um alto-falante ou até mesmo uma potência, né, por estar mal dimensionada ou por excesso de volume.
E quando esse tipo de prejuízo acontece, é bem salgadinho. Vamos agora aos fones de ouvido, os seus prós e contras. Então vamos primeiro com os prós, com as vantagens, né? Primeiramente, o isolamento acústico. Tu só vai escutar no teu fone de ouvido, aquele in-ear, aquele que vai aqui dentro do ouvido, somente o que tu quiser, né? Não vai ter interferência de outros instrumentos. A tua regulagem é o que tu vai escutar. A microfonia, praticamente, né, é impossível de acontecer uma microfonia, a não ser que ela venha do PA, mas praticamente tu elimina o risco de microfonia em cima do palco quando tu tá usando um fone de ouvido, né? Porque não tem aquele excesso de volume no palco, acaba que o microfone ele não vai ter o que captar, né? Porque tu tá só aqui dentro do fone de ouvido, então é muito mais difícil acontecer uma microfonia. Temos também mais precisão na regulagem do teu retorno, porque tu vai fazer minuciosamente do teu jeito. Não vai ter que botar mais de uma coisa pro outro porque o outro está tocando mais alto. Uma comunicação mais precisa entre a banda. O que eu quero dizer com isso? No nosso caso, a gente usa dois microfones, né? Um atrás da bateria e o outro aqui na frente do palco para os músicos se comunicarem. E isso fica mais fácil, né? Porque no meio da apresentação a gente pode chegar lá e passar um recado que todo mundo vai escutar. Não precisa estar gritando lá para um lado e para o outro em cima do palco, fazendo sinal. Fica uma comunicação mais precisa. E aí volta ao assunto que a gente falou antes, a possibilidade de usar o VS, né? Já que tu tens o fone de ouvido, pode usar metrônomo, pode usar VS, né? Isso é uma grande vantagem. O custo baixo também é outra vantagem, né? Se tu comparar com quem monta um sistema com caixas acústicas, o fone de ouvido é muito barato. Tem fones excelentes aí a partir de R$100, tem até mais barato do que isso, né? E tu vai comprar talvez uma potência de fones e o resto tu vai usar na tua mesa. Cabos, enfim, isso é comparado a quem monta um sistema com caixas acústicas, é muito mais barato. Vamos agora às desvantagens. Primeiramente, a sensação de isolamento. Para uns, o que pode ser uma vantagem, o isolamento, para outros pode ser desvantagem. Se eu quero escutar o público, o fone de ouvido que está aqui, né, isolando totalmente, eu não vou conseguir escutar. Então, né, tem gente que, como não abre mão disso, para isso é uma desvantagem. O desconforto. Se tu comprar um fone de ouvido, aquele, né, de uma qualidade duvidosa, que acaba que ele começa a doer o ouvido. Tu sente desconfortável, a espuma não é tão macia, ele não se encaixa perfeitamente no teu ouvido. Isso acaba sendo uma desvantagem. Outra desvantagem, mas essa desvantagem não é que isso aconteça, é que ela é mais fácil de acontecer. O som ruim. O que eu quero dizer com isso? É mais fácil de tu ter um som ruim no teu fone de ouvido. Por quê? Porque o fone de ouvido ele é mais sensível. Então, se tu não fizer uma regulagem bem feita, caso tu tenha excesso de volume, se tu coloque coisa demais, tu coloque instrumentos demais no teu fone de ouvido, ou se tu tenha um fone de baixa qualidade, isso pode, né, gerar muita distorção no teu fone de ouvido. A gente vê muito meme na internet também, né? Quando eu passo som e quando acontece o show. É aquela distorção, aquela bagunça total. E isso acontece muitas vezes por uma regulagem mal feita. Ou também pela qualidade do fone. Se tu não tiver um fone adequado para isso, com certeza tu não vai ter um som legal, tu vai ter um som ruim. Então, quando se trata de fone, a gente precisa ter um equipamento de qualidade, né? E olha só, aqui na banda, ó, eu uso esse fonezinho de ouvido aqui, ó, que é o da KZ, cara. Pensa num fone top, tá? Que me surpreendeu pra caramba, né? O fone de ouvido que eu usava antes, a qualidade era boa, certo? Não vou falar aqui de marca, mas a qualidade era boa. Só que o problema dele é que ele começava a dar mau contato aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, nessa conexãozinha aqui, era de girar. E isso aqui começava a falhar e começava a falhar no meio do show. Parava um lado, parava o outro. Então eu acabei tendo que trocar de fone de ouvido. E comprei esse da KZ, nunca tinha usado essa marca, mas simplesmente, nossa, me surpreendeu demais. A qualidade do som é top, é confortável. Inclusive, olha só, a galera da banda já tinha gente que usava esse mesmo modelo que eu uso aqui, que eu esqueci qual é que é o modelo, mas enfim. E a galera fez um upgrade, eles adquiriram esse aqui, ó. Ó, vê se dá de enxergar aí, ó, o KZ Castor. E olha só, cara, a qualidade do fone da KZ é incrível, tá? Incrível mesmo, é um fone confortável. O diferencial desse fonezinho de ouvido aqui, ó, o diferencial desse fone, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se vai dar de aparecer na câmera. Aqui, ó, tá vendo?
ele parece um equalizadorzinho gráfico aqui, ó, tá vendo, ó? Parece um equalizadorzinho gráfico, só que não é, ele é um switch, tipo aqueles botãozinhos de pra cima e pra baixo. E com esse switch tu pode fazer, na verdade, um booster, tu pode fazer, né, dar uma reforçada nos graves, se tu puxa um switchzinho desse pra cima, se tu puxar o outro ele vai reforçar um pouco mais, e daí tem os outros dois são do médio e agudo, que tu vai reforçar o médio agudo. Então, né, dependendo do teu gosto aí, tu pode personalizar o teu áudio através desse switchzinho aqui, ó. Cara, para quem quiser dar uma olhadinha melhor nesse fone, quiser conhecer um pouquinho, deixei o link desse fone aqui na descrição, beleza? Só chegar ali e dar uma conferidinha. Então, a gente já pôde perceber que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, né? Cada um vai ter suas preferências. Até o pessoal pode vir aqui depois comentar no vídeo aqui, cada um dá a sua opinião, o que prefere, né? Vai ter o pessoal aqui do retorno de chão, vai ter o pessoal do fone, enfim. Mas assim, ó, eu vou dar as minhas considerações para vocês. Uma coisa assim que eu posso falar como ponto positivo, no meu caso do meu instrumento, que é o baixo, cara, pra mim o fone é uma grande vantagem, sabe por quê? Porque assim, eu sou músico de frente, então eu ando pelo palco, né, a gente procura fazer aquela interação entre os músicos e tal, e pra mim ficar ali parado na frente de um cubo não é legal, sabe? Eu preciso estar ali, né, naquele movimento, né, e até mesmo pra eu poder, né, ter um som legal, eu teria que colocar o cubo bem do meu lado. Então, pra mim o fone é uma grande vantagem, porque tipo assim, eu posso circular no palco todo, posso ir lá, falar na comunicação, voltar, e o baixo ele vai estar num volume constante e numa qualidade constante no meu fone de ouvido. Então, isso pra mim é imprescindível. Além do que, né, independente do lugar que a gente vai tocar, se é um lugar com muita parede, se não é, o fone ele vai te trazer esse som linear, esse som padrão, sabe? Então, independente do lugar que tu vai tocar, o teu fone vai estar sempre regulado. No caso que a gente tem o nosso sistema de som, ele acaba que é sempre o mesmo. Eu faço pequenos ajustes no meu fone de ouvido, o baixo vai estar sempre constante, a minha voz sempre constante num volume bom. Então, na minha visão, isso pra mim é imprescindível. Eu prefiro isso do que, né, outras vantagens do monitor. Muitas vezes a gente acaba nem usando, né, monitor de chão, né, porque o lugar às vezes nem fornece. Então, como a gente tem o nosso sisteminha, é só fone de ouvido mesmo. E pra mim tá top. Claro que o som do baixo num cubo, cara, é animal. Se tu pode estar aqui do lado de um cubo, com certeza eu iria gostar disso. Só que a gente opta pela praticidade, né? A gente chegar no lugar, rapidão, o som do retorno já tá feito. É só tu plugar a banda ali rapidinho e começar a tocar. Isso pra mim tem muita vantagem. Mas vamos lá. Afinal, o que é melhor? Fone de ouvido ou a caixa de retorno? Cara, na verdade, pra mim, o cenário ideal é quando a gente tem a combinação desses dois. Que a gente possa ter o controle e a precisão, né, dos fones de ouvido, né, junto com o metrônomo aqui no nosso ouvido, né, a gente tem aquela regulagem precisa junto com a pressão sonora dos retornos. Então, como a gente faz? A gente bota uma via auxiliar para os monitores de chão ou side. Se é side mesmo, meu Deus do céu, show para mim vai ser outra coisa, cara. É incrível quando a gente tem um side, né, do lado do palco aqui, obviamente, né, se é side. Eu coloco o bumbo da bateria, coloco um pouquinho de baixo, as vozes e tal, enfim. Ele fica meio que uma regulagem de um PA, só que mais baixinha, né, num volume controlado. Aí a gente tem aquela pressão legal em cima do palco, né? Quando toca o bumbo da bateria a gente consegue escutar, que muitas vezes a gente não escuta, né, e nem sente muito aquela pressão que sai do PA, né? Então isso pra mim, cara, é, vamos dizer, o perfeccionismo do show. Mas agora, eu já falei a minha opinião, né, a respeito do comparativo entre fone de ouvido e monitor de chão. Agora eu quero saber de vocês aí. Deixa nos comentários aí a sua opinião, né, o que tu prefere, como tu faz, como tu usa na tua banda aí, que é sempre legal a gente ficar sabendo e aprendendo aqui com vocês também. E por hoje é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.